Bom dia, meu povo. Bora lá pro nosso devocional de hoje? Tava ali comentando com o pessoal do grupo, né, do devocional, o quanto é importante esse capítulo, porque o título desse capítulo, capítulo 16 de Levítico, é o seguinte: o dia da expiação. E ele conversa com Hebreus, como eu já adiantei para vocês, mas principalmente com o capítulo 9 e capítulo 10. Por quê? Aí vocês vão entender a importância da gente ler e meditar no livro de Levítico. Porque como na Bíblia está tudo conectado, quando você entende melhor o livro de Levítico, você vai entender melhor ainda, com mais profundidade, o que fala lá no livro de Hebreus. Por exemplo, no capítulo 9 e 10, ele vai falar do sacrifício de Jesus, que o sacrifício de Jesus é definitivo, no capítulo 10. E no 9 ele vai falar do sangue de Cristo. Quando você entende como que é a base de Levítico, como que era feito o dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, você vai entender o sacrifício de Jesus. Você vai entender qual que era o significado do sangue dele e o que significava o sacrifício dele significou no final. Por que depois de Cristo não tem mais esse negócio de ficar sacrificando animais? Porque justamente nesse capítulo 16, entende? Porque Jesus veio e cumpriu tudo e ele e o sangue dele valeu por todos os outros. O sacrifício dele foi o sacrifício definitivo. Então, assim, você vai entender a fundo para você ver quão precioso é o livro de Levítico. E Jesus, ele veio para cumprir toda a lei. Então, você tem sim que conhecer um pouco da lei para você entender por que as coisas aconteceram daquela forma. Por que ele é o cordeiro? Ele é considerado o cordeiro. Dentre todos os animais, o cordeiro é o único que não arrega para a morte. Eu não sei se você já viu o sacrifício de um cordeiro, mas o cordeiro, ele não tem medo da faca, ele não tem medo de ser morto. Ele morre calado e ele vai para cima da morte. E Jesus foi para cima da morte, não é à toa que ele é o cordeiro. E é tão precioso, tão precioso. Então eu espero que, assim como eu, vocês estejam gostando de ler um pouquinho mais a fundo Levítico, de abrir o seu coração para desfrutar desse livro, que é um livro muito gostoso de ler e muito gostoso de entender, porque muitas das coisas depois lá na frente vai fazer sentido, entende? E é isso. Então bora aí, pega a sua Bíblia aí, seja ela física, seja ela digital, mas pega ela aí pra gente começar a ler então o capítulo 16, combinado? E antes da gente começar, vamos fazer uma oração, porque quem dá o discernimento é o Senhor, e é através do Espírito. Então que a gente consiga fazer isso com clareza hoje e que a gente entenda coisas que a gente não entendia até poucos minutos atrás, combinado? Então bora. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Pai, que no dia de hoje a gente entenda coisas novas e que o Senhor derrame sobre nós novos entendimentos, que a gente saiba discernir no nosso espírito coisa que a gente não discerniu até poucos minutos atrás, Pai. E que o Senhor traga sobre nós revelações, a palavra rema, Pai. Essas revelações que vêm direto do céu, para que a gente possa desfrutar cada vez mais da sua palavra e que a gente cada vez mais tenha sede pela sua palavra, que a gente possa desfrutar e se alimentar do pão que é nos devido no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bora. E é isso, bora no capítulo 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra. De novo, ele não podia ficar entrando lá e saindo na hora que ele quisesse, né? Mesmo sendo o sumo sacerdote, detalhe. Pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho com oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções também de linho por baixo.
porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas. Então, a roupa do sumo sacerdote era sagrada. Aí depois tá assim: por isso ele se banhará com água antes de vesti-la. Lembra que a gente conversou a questão da água? A água, ela não só limpa, mas ela purifica. Então, até esse detalhe, que ele tinha que se banhar antes de colocar a roupa, que a roupa era sagrada, né? Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Aí a gente já conversou aqui sobre essa questão de diferença entre oferta de holocausto e oferta de pelos pecados, né? Mas quem não tá entendendo, vai lá nas primeiras, porque, se eu não me engano, o capítulo 1 fala do holocausto. Aí o capítulo 2 vai oferta por oferta, no detalhe como que é cada uma delas. Então, quem tá chegando agora, é só assistir desde o começo. Eu vou deixar todas disponibilizadas, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Então, para você que tá chegando agora, pode acompanhar desde o começo, tá? E coloca aí pra você ouvir essas lives depois, enquanto você tá fazendo o seu trabalho, você tá limpando a sua casa, você tá trabalhando aí na marcenaria, não sei o que você faz. Enquanto você tá fazendo, coloca no foninho e vai ouvindo, porque você vai ver o quão diferente você vai olhar para toda a Bíblia depois que você ressignificar o livro de Levítico. Lembrando que Levítico é um livro no qual um Deus que é zeloso, amoroso, misericordioso, ele quer proteger o seu filho, assim como um pai protege um filho antes de sair de casa. Ele dá orientações, ele treina esse filho, ele dá instruções e também protege. E quando ele fala que não é para fazer tal coisa ou que é para fazer de tal modo, não é para proibir, é para proteger. É para cuidar, é para zelar por aquele filho. E aqui o livro de Levítico fica nítido, porque é Deus, um Deus zeloso, um Deus que é santo, um Deus que é justo, protegendo a sua nação escolhida, que é Israel. Então, ele dá instruções, treina esses filhos antes deles entrarem na terra da promessa. Porque, apesar da terra da promessa ser uma terra de bastante abundância, de bastante prosperidade, também era uma terra de muita idolatria, de muitas coisas que não agradava a Deus. Então, é como se você tivesse um filho e você, por muitos anos ali, tivesse treinando ele para que ele depois ele pudesse fazer as suas próprias escolhas, mas fizesse escolhas que tá de acordo com os princípios e valores da sua família. Então é assim que eu vejo o livro de Levítico, como um pai que tá ali treinando os seus filhos para quando eles saírem de casa, eles terem ali enraizado os valores, os princípios, entendeu? Igual a questão de comer, de estar puro ou impuro, também está relacionado a se colocar diante de um Deus que é puro, que é santo. Então, aqui, por isso que ele fala que é assim, ó, que se entrasse de qualquer jeito ou impuro, a pessoa morreria. Porque ele é um Deus que é santo. Então, não dá para Deus habitar no mesmo lugar que tem pecado, que tá sujo, que tá impuro. Então, por isso que tem todos esses detalhes da ordenança do que é puro, do que é impuro, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. Porque se a pessoa fosse se apresentar diante de Deus, ela tinha que estar o máximo pura e santa possível. E santo do hebraico é separada. Então, não só separada, mas limpa, né? Tem toda, tipo, a unção, consagração, como que era feito a propiciação, a oferta do pecado, o holocausto. Então, Moisés, Deus, na verdade, falou através de Moisés todas essas instruções. Instruções com detalhe, para você ver que Deus não é um Deus tipo assim, de dar instruções de qualquer forma, não. É um Deus com detalhe, de detalhe. Já teve coisa que aconteceu, por exemplo, na sua vida que aconteceu e era no detalhe, para você ver o cuidado, o zelo de Deus, entende? Ele é sim o fogo consumidor, ele é sim o Senhor dos Exércitos, ele é sim um Deus que também é justo e corrige e pune e... como é que fala? Eu esqueci a palavra, não é punição, ele corrige os seus filhos, né?
mas ele também é um Deus que zela, que cuida, que ama, que tem misericórdia. Então, é interessante a gente ver ele dessa forma, né? Parar para analisar. Então, abre a sua Bíblia para você ir seguindo aí também. Ou se você não puder, estiver no trabalho, depois abre para você ler. Não se limite ao que eu estou lendo, ao que eu estou falando. Você também tem que ler e aprofundar, porque não é de ir pelas coisas que os outros falam, mas você ler e também ter as suas próprias revelações, os seus próprios entendimentos. Porque foi assim que eu amadureci, ouvindo sim pregações, outras pessoas falando sim, mas depois eu ia para a palavra e falava, deixa eu ler aqui se eu entendo como ele está falando, como ela está falando. Porque Deus também é um Deus que te entrega no particular, no um a um, entendeu? Ele não trata todo mundo igual, entende? Então é isso, bora. Aí depois tá assim, ele se banhará com água antes de vesti-la. Então, antes de vestir a roupa lá do sumo sacerdote. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta do pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiação por si mesmo e por sua família. Então, primeira parte, por ele e pela família dele, certo? Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará a sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Azazel, tá escrito aqui, bode emissário. É porque tinha um que ficava e era sacrificado e o outro era solto no deserto, né? Esse outro aqui. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte de Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Então o outro ele era meio que solto no deserto, né? Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o fará com sacrifício pelo próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasa e do altar que está perante o Senhor, e os 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Lembrando que esse véu era o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, né, onde ficava a Arca da Aliança, onde a presença do Senhor se fazia ali presente, né? A fumaça do incenso cobrirá a tampa que está em cima das tábuas da aliança, e a fim de que não morra. Então, tipo, a fumaça que cobria ali o lugar o incenso que fazia aquela fumaça impedia que ele morresse. É interessante, né? Para você ver o tamanho e o esplendor da glória de Deus, até a questão da fumaça impedia com que o sacerdote não morresse. Aí, para você ver que até o incenso, a fumaça do incenso tinha um porquê. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. E a tampa do quê? É a tampa da Arca da Aliança, né? Então, sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Aspergerá o sangue, o que fez com o sangue do novilho. Então, primeiro ele faz a dele, da família dele, depois do povo, né? Aí você vai entender o sacrifício de Jesus, né? Nossa, é muito top a gente entender isso. Ele o aspergerá sobre a tampa e na frente dela. Assim trará propiação pelo lugar santíssimo, por causa da impureza das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados.
fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Então, ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer a propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizerem propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Então ele faz por ele, pela família dele e depois por Israel, pelo povo de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e o sangue do bode e porá em toda a ponta dos altares. Com os dedos aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Detalhe, né? Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes. Lembrando que o número 7 na numerologia, o número 7 na Bíblia é a plenitude, né? Então, por 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo. Então, para santificar e purificar o altar das impurezas dos israelitas. Porque essa hora que ele está aspergindo é pelo povo de Israel, né? Aí depois no 20 tá assim. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então, colocará as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode. Isso aqui é muito interessante, porque essa parte aqui, ó, o negócio de impor a mão na cabeça. Mas não só isso. Não é só impor a mão lá no animal, lá pra meio que passar os pecados pra ele. Ele tinha que confessar. E confessar envolve isso aqui, ó. E quando você entende que você também tem que confessar, você também tem que se posicionar, é diferente. Porque não é assim, Senhor, perdoa os meus pecados. É você, pecado por pecado, confessar. Pode ver que aqui, ó, as 2 mãos sobre a cabeça do animal vivo confessará todas as iniquidades, todas. Então, ia confessar iniquidade por iniquidade. Aí depois, ó, rebeliões dos israelitas. Então, era iniquidade, rebeliões e todos os pecados. Então, pecado por pecado, para você ver que a Bíblia não diverge, mas ela converge. Por quê? Tem como você entender o porquê que lá na frente fala confessais uns aos outros os vossos pecados. Por que depois essa importância de confessar e de você entender que Jesus sim levou sobre ele todos os nossos pecados? Levou sobre ele todas as nossas enfermidades? Levou. Quando você acessa a salvação, acessa ele, confessa ele como seu único legítimo salvador, você acessa isso? Acessa. Só que depois que você acessou a salvação, você começa um processo do quê? De limpeza. Porque você vai ter que confessar um a um as suas iniquidades, um a um os seus pecados. Para o quê? Para que os seus pecados sejam perdoados. E você tem que usar o quê? Isso aqui, ó, a boca. Para confessar, para falar quais são essas iniquidades, quais são esses pecados. Ai, gente, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô entendendo, mas eu queria tanto ter tido essa clareza antes, porque fazer a oração tudo errado. Tudo errado, porque esse negócio de ficar orando, ai, perdoa todos os nossos pecados, não funciona. Na hora de você pecar, você pecou um pecado específico. Na hora de confessar, também é específico. E isso tá desde Levítico, pra você ver, né? Que quem fazia isso, no caso, era o sacerdote. Mas alguém tinha que falar para ele quais que eram os pecados. Quais que eram as rebeldias do povo de Israel. Qual que era a iniquidade. Qual que eram os pecados. E confessar eles. Pra você ver que não tem nada solto na Bíblia, né? Nada. Aí depois tá assim. Em seguida enviará o bode para
o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. Então tinha um homem só para seguir, acompanhar esse bode aí que era solto, né, no deserto. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para o lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então o bode meio que tirava as iniquidades, né? Pra você ver. Ele, quando impunha a mão e confessava, é como se passasse pra ele. E ele, depois que é solto, ele tipo, meio que tirava aquelas iniquidades do meio do povo. Olha que loucura. Para você entender depois o sacrifício de Jesus. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Então ele saía, trocava de roupa e depois ia fazer a questão do holocausto, tanto para ele quanto para o povo, né? Aí depois, também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Lembrando que a gordura era do Senhor, né? Isso, se eu não me engano, tá no capítulo 3, não lembro mais. Mas bem no comecinho que a gente leu, né? Que toda a gordura é do Senhor. Por isso que na hora do sacrifício, tirava e separava a gordura, o rim, o lóbulo do fígado, aquelas coisas todas que a gente tinha conversado, né? Aí depois no 16 e 26 tá assim: aquele que soltar o bode para Azazel lavará sua roupa, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. Então, olha, tem que lavar a roupa, banhar na água e depois que pode entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, será levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. De novo, né? A questão de lavar a roupa, se banhar e depois poder entrar ali no acampamento de novo, né? E o 29. Este é o decreto perpétuo para vocês. Então, tipo assim, é pro resto da vida, né? O 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Então, no 10º dia do 7º mês, que é o dia que acontece isso daqui, né? Como é que chama mesmo? Dia da expiação. Portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Estes lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que foi ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes, por todo o povo da Assembleia, ou seja, todo o povo de Israel, né? Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano aqui. Então, essa era aquele sacrifício que fazia uma vez por ano. Por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, quando você entende isso, desse dia da propiciação, que era uma vez por ano, e no detalhe como que é feito, depois, quando a gente for ler o capítulo 9 e o capítulo 10, eu vou lembrar vocês desse capítulo e o quão ele foi importante, porque a gente vai entender o sacrifício de Jesus. E isso que eu comentei para vocês no comecinho. Graças
a todo esse entendimento que a gente teve aqui no capítulo 16. No detalhe, como que era feito o dia da propiciação, né? Que era uma vez por ano. Mas é isso, meu povo. E assim finaliza o capítulo 16. Amanhã, então, vai ser o capítulo 17, que traz a temática a proibição de comer sangue. Lembra que a gente tinha falado da questão que não podia comer nem o sangue nem a gordura? Aí aqui vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? No 17, que é o capítulo de amanhã. E é isso, meu povo. Bora fazer uma oração pra gente finalizar? Então vamos. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Obrigada, Pai, por mais um dia, mais um capítulo, mais um momento de desfrute na Sua palavra. Que hoje a gente possa refletir sobre esse capítulo e que o Senhor possa trazer ao nosso coração coisas que a gente ainda tem que refletir sobre esse capítulo durante o nosso dia. Que hoje seja um dia muito abençoado, de muito trabalho, que a gente possa Te honrar, Te glorificar através de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente escreva, de tudo que possa sair da gente, que a gente possa levar a Sua glória onde quer que a gente vá ou o que quer que a gente faça. Para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bora. E é isso, meu povo. Beijo. Até amanhã. Bom dia, Roseli, Sara. Tudo bem com vocês? Vocês têm alguma dúvida? Quer deixar alguma dúvida aqui? Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui pra mim nos comentários, que aí depois eu vou respondendo. Combinado? Então tá bom. Já que vocês não têm dúvida nenhuma, eu vou finalizar. Certo? Então tá bom. Beijo. Até amanhã.